boa noite. Eu sou o professor João Bessi. Este é o meu canal, o canal Teolotube, o canal onde vocês terão acesso a reflexões da Palavra de Deus, reflexões arminianas sobre a Palavra de Deus. Vamos lá? Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu estou dando aula no livro de Romanos e eu queria gravar esse vídeo aqui, com este assunto, ok? Não esqueçam de apertar lá o sininho, dar o joinha, que gostou, isso ajuda o canal a... Não esqueçam, tá bom? O texto é Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 14, tá? O texto é pela ARA, né? Almeida Revista Atualizada, e o título da nossa reflexão é O Novo Domínio. Torne-se quem você é. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os vossos membros, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A lei dada por Deus através de Moisés não tem poder salvífico. Ela apenas mostra às pessoas a sua ofensa, ou seja, o seu pecado. A lei também aponta o Redentor, ao mostrar que ninguém é capaz de cumpri-la na totalidade e, portanto, necessita de alguém que o faça. Foi necessário que Deus, na pessoa do Filho Jesus, o Cristo, deixasse a sua glória e viesse ao mundo em figura humana para cumprir todas as exigências da lei e pavimentasse o caminho de volta ao Pai. Agora, pela fé em Cristo, temos uma nova aliança com Deus, o Pai, e podemos desfrutar da sua companhia. A lei não salva, mas ela nos mostra o preço do pecado. Está lá em Romanos capítulo 5, verso 20, que é morte. E faz isso também para mostrar que, se o pecado reinou pela morte, a graça trazida por Jesus reinará pela justiça para a vida eterna.
Romanos 5:21. E dessa forma nos livramos do pecado através da graça redentora de Deus. Romanos 6:14. E o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estaremos mais debaixo da lei, mas sim da graça. Vamos entender isso melhor. Vamos entender tudo o que Paulo está falando aqui. Primeiro, tá? O indicativo da vida cristã. Morremos e fomos ressuscitados com Cristo, que vai do verso 1 até o verso 10. Esse é o indicativo da vida cristã. Então, primeiro Paulo apresenta uma questão e depois ele dá a resposta para essa questão. Vamos à questão. Devemos pecar para que a graça se destaque? Verso 1. O fato de Deus, em sua graça, nos perdoar, significa que devemos continuar a pecar, a fim de que a graça de Deus seja exaltada por Ele continuar a nos perdoar? Essa questão surge das observações que Paulo faz em Romanos 5, capítulo 20 e 21. Aqui vê, ó. Bíblia, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, essa afirmação deve ter deixado a audiência de Paulo de cabelo em pé, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer dizer, essa afirmação de Paulo causa todo esse rebuliço. Toda essa questão surge disso. O pecado aumenta a transgressão, mas a graça mais que cobre o pecado. Sem dúvida, os judeus, ou mesmo os cristãos judeus com os quais Paulo deparava nas sinagogas, levantaram essa questão relacionada à forma como o apóstolo entendia graça e lei. Quer dizer, os caras devem ter ficado malucos na hora que Paulo fez essa afirmação. Aí ele dá a resposta, porque essa é a forma de Paulo. Se vocês analisarem, vocês vão ver que lá no livro de Romanos, Paulo trabalha muito com isso, né? Com essas perguntas que ele não espera a resposta. Ele faz a pergunta que é para ele poder dar a resposta. Então, a resposta: não, pois quem morreu para o pecado não pode continuar a viver em pecado. Verso 2. A resposta de Paulo é um veemente que jamais aconteça, que a Ara traduz para de modo nenhum. Visto que os cristãos morreram para o pecado, como continuariam a viver em pecado? A expressão viver em pecado é compreendida de modo mais apropriado sob a ótica da sobreposição das duas eras. Vocês já ouviram falar das duas eras, né? A era presente e a era vindoura. A era presente, a era em que nós vivemos, e a era vindoura, uma era escatológica. Tá? A era vindoura, portanto, a escatológica, já teve início. Portanto, os cristãos foram libertos da prática habitual do pecado. A era vindoura já teve início com Cristo. Cristo inaugurou essa era. Ela ainda pertence ao futuro, mas ela já foi inaugurada por Cristo. Foram libertos da prática habitual do pecado, ou seja, do poder e do domínio do pecado. Já fomos libertos. Cristo já nos libertou disso. Segundo, a era vindoura ainda não se completou. Portanto, não se completou por quê? Porque ela ainda não foi instaurada completamente. Nós ainda vivemos nesta era presente, tá? Portanto, é possível que os cristãos ainda pequem ocasionalmente. Alguém aí pode estar falando, ocasionalmente, professor? Mas é possível que os cristãos ainda pequem ocasionalmente.
em sua luta contra a presença contínua do pecado nesta era, a era presente. E aí Paulo explica isso, que é lá do 3 ao 10, ok? A explicação. Os versos 3 a 10 fornecem a explicação de Paulo para o fato de que os cristãos morreram e foram ressuscitados com Cristo. Os versos de 3 a 7, a gente vai falar essa explicação, ela está dentro de 3 a 10, mas a gente vai fazer isso aos poucos, tá? Por etapas, senão fica meio complicado. Então vamos lá. Os versos de 3 a 7 enfatizam que os cristãos morreram para o pecado na união com a morte de Cristo, enquanto os versos 8 a 10 destacam que os cristãos foram ressuscitados para uma nova vida na união com a ressurreição de Cristo. Primeiro, os cristãos morreram para o pecado na união com a morte de Cristo, versos de 3 a 5. Tá? Voltando aqui, só para vocês acompanharem direitinho, os versos de 3 a 10 fornecem, todo esse pedaço de 3 a 10, fornecem a explicação de Paulo para o fato de que os cristãos morreram e foram ressuscitados com Cristo. Ok? Os versos de 3 a 7 enfatizam que os cristãos morreram para o pecado na união com a morte de Cristo. 3 a 7 enfatizam que os cristãos morreram para o pecado na união com a morte de Cristo. Então, quer dizer, os cristãos foram unidos com a morte de Cristo, na morte de Cristo, então eles também morreram para o pecado nessa união. Ok? Enquanto os versos de 8 a 10 destacam que os cristãos foram ressuscitados para uma nova vida na união com a ressurreição de Cristo. Então, o que está se dizendo é que os cristãos foram unidos na morte de Cristo, e com isso, com essa união, eles morreram para o pecado. Depois eles foram unidos com a ressurreição de Cristo, e nessa união com a ressurreição de Cristo, eles ressurgem para uma nova vida, tá? Aí, então vamos explicar isso que Paulo está falando, tá? Primeiro, os cristãos morreram para o pecado na união com a morte de Cristo, que vai do verso 3 até o 5. Estes versos apresentam uma reflexão profunda. Nos versos 3 e 4, os cristãos morreram com Cristo na cruz e foram sepultados com ele por meio de sua experiência presente do batismo. Sabe, o nosso batismo, quando a gente é batizado, é afundado lá nas águas, ou né, passa pelo batismo. Essa experiência do batismo é a morte do velho homem. Então, é nessa experiência que nós somos unidos com a morte de Cristo. Ok? Paulo pôde, né? Paulo pôde afirmar que os cristãos morreram e foram ressuscitados com Cristo, porque Deus é eterno e não é limitado pelo tempo. Portanto, passado, presente e futuro estão diante dele simultaneamente, diante de Deus. Assim, Deus vê os cristãos no futuro, em relação à cruz, como se estivessem na cruz com Cristo, no passado. Ademais, a morte de Cristo no passado é concretizada para os cristãos em seu batismo no presente. Estão acompanhando? Há uma base adâmica em Romanos 6, de 3 a 5. O domínio perdido pelo primeiro Adão, vidas e glória, está sendo restaurado ao crente em Cristo. Israel não se saiu melhor que Adão. As últimas palavras de 6,4 indicam esse fato. Assim andemos nós também em novidade de vida. Andar
é uma metáfora do Antigo Testamento para obedecer à lei e os estatutos de Moisés, o que supostamente resultaria em vida. Mas, em vez disso, essas tentativas resultaram em morte para Israel. De acordo com Paulo, porém, a fé em Cristo tira o indivíduo da desobediência e morte da antiga aliança e o insere na nova aliança, onde há obediência e vida. O verso 5: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, requer dois comentários. Primeiro, morrer na semelhança da morte de Cristo provavelmente significa que a participação do cristão na morte de Cristo é real, mas não constitui uma correspondência exata, pois Cristo não morreu por seus próprios pecados, visto que não tinha pecado algum. Antes, Cristo, aquele que é perfeito, tomou sobre si os nossos pecados, a fim de nos dar sua justiça, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Segundo, a união com Cristo em sua ressurreição atesta a sobreposição das duas eras. Assim, a ressurreição de Cristo inaugurou a era vindoura, e, portanto, os cristãos têm a vida da ressurreição, uma ressurreição espiritual, no presente. Contudo, o corpo do cristão só será ressurreto quando o Senhor voltar. Até então, o cristão também vive nesta era, uma indicação de que a era vindoura ainda não está inteiramente presente. O domínio dos cristãos sobre o pecado se encontra na união com a vida de Cristo, que vai dos versos 6 até o 10. Os versos 6 a 10 destacam o fato de que os cristãos foram ressuscitados para a novidade de vida na união com a ressurreição de Cristo. A velha natureza, literal, velho homem, é o primeiro Adão, conforme Colossenses capítulo 3, verso 9, Efésios capítulo 4, verso 22, cuja ação primeira colocou a presente era debaixo do domínio e do governo do pecado. A morte e a ressurreição de Cristo derrotaram a tirania do pecado e deram início à era vindoura e à justiça. Visto que o cristão está unido à morte e à ressurreição de Cristo, o corpo sujeito ao pecado pôde ser destruído. A expressão corpo sujeito ao pecado não se refere apenas ao corpo físico, nem sugere que o corpo humano é pecado. Antes, o corpo é o instrumento ou veículo pelo qual os seres humanos vivem no mundo e por meio do qual o pecado ou a justiça opera, conforme Romanos 6, de 12 e 13. Paulo declara que a influência do pecado sobre o ser humano como corpo neste mundo foi destruída. O termo destruído, de acordo com uma nota da NVI, tornado sem poder, representa o verbo grego katargeo, tornar impotente, ineficaz. Logo, a lei, a antiga aliança e o pecado não exercem mais domínio sobre o cristão. Estão acompanhando? Paulo, que estudou e foi instruído para se tornar rabino em Tarso, no verso 7, possivelmente está se referindo a um axioma, máxima, premissa, provérbio ou sentença, tá? Rabínico geral que diz: quando um homem está morto, está liberado de cumprir a lei. Nesse caso, Paulo o aplica de modo específico aos cristãos, em sua união com a morte e ressurreição de Cristo. Eles foram libertos do pecado e da lei. Entenderam por que Paulo fala nesses termos e desse jeito? Segundo,
o imperativo da vida cristã. Lá nós vimos o indicativo, certo? Agora nós vamos ver o imperativo da vida cristã. Agora, vivam em conformidade. Versos 11 a 13. Nos versos 8 a 10, a atenção estava na vitória monumental de Cristo sobre o pecado e a morte, fornecendo a base para que a nova vida entrasse no mundo. Agora, Paulo explora o que isso quer dizer para os que encontram a fé em Cristo. Ele muda o foco da terceira pessoa do singular, ele, para a segunda pessoa do plural, vocês, e define os resultados da morte e ressurreição de Cristo para o povo de Deus. Ele troca o didático, ensinando, pelo imperativo, ordenando, como o introdutório, né? Assim também, Paulo compara a grande obra salvífica de Jesus com a vida do crente. A mensagem exorta os crentes romanos a continuarem caminhando. Há 4 passos para se viver uma vida de vitória. Primeiro, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Verso 11. Segundo, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Verso 12. Terceiro, não ofereçam os membros do corpo ao pecado, verso 13a, né, a primeira parte do verso. E quarto, ofereçam os seus membros a Deus, a segunda parte do verso 13. O resultado dessa vida é vitória sobre o pecado. Primeiro, vamos analisar esses versos então. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Verso 11. Na primeira ordem, Paulo desenvolve o verso 2 e o fato de que em Cristo morremos para o pecado. Sob essa ótica, o apóstolo diz: vocês devem considerar-se mortos para o pecado. O verbo considerar, logizomai, é o mesmo verbo usado no capítulo 4, verso 3 e 4, onde a fé de Abraão foi creditada ou reconhecida para a justiça. Nós nos reconhecemos como mortos para o pecado pelo fato de estarmos unidos com Cristo em sua morte. Lembra lá da explicação do batismo? Ele é mais do que o modelo para a nossa vitória sobre o pecado. Nós vencemos o pecado porque somos um com ele. Verso 5. Segundo, o pecado não pode reinar sobre nós. Verso 12. Uma vez que estamos mortos para o pecado e regularmente nos consideramos assim, verso 2 e 11, controlamos nossos impulsos carnais e nos recusamos a permitir que o pecado reine em nosso corpo mortal, fazendo com que obedeçamos às suas paixões. Corpo aqui não significa apenas nosso corpo físico, mas toda a nossa pessoa. Devemos controlar cada área da nossa vida para que o pecado não reine sobre nós. Mortal simplesmente destaca nossa finita condição humana. Nossa condição caída nos torna suscetíveis à nossa carne e aos impulsos pecaminosos. Então, precisamos depender ainda mais completamente da força que Cristo nos dá. Nesse contexto, a ênfase está nas decisões regulares da vida cristã. O pano de fundo para esse verso é o trecho dos versos 12 a 14 do capítulo 5, onde Paulo diz que o pecado e a morte reinaram sobre a humanidade
por causa da transgressão de Adão. No capítulo 6, de 2 a 10, aprendemos que os crentes em Cristo deixaram esse reinado, unindo-se a Cristo e sua vitória. A promessa nessa sessão é que o pecado não terá domínio sobre vós. Verso 14. E isso acontece quando colocamos a grandeza insuperável do poder. Efésios 1:19, que Deus disponibilizou em Cristo em uso nas nossas vidas. Então teremos a força para virarmos as costas para a tentação e recusarmos obedecer às suas paixões. Terceiro, não se ofereçam ao serviço do mal. Verso 13a, primeira parte do verso. Já que nos recusamos a permitir que o pecado reine em nós, verso 12, faz todo sentido caminhar mais uma milha e nos recusarmos a oferecer os membros do nosso corpo ao pecado, certo? Como nos versos 6 a 12, membros refere-se não às partes físicas do nosso corpo, mas as nossas várias aptidões e capacidades. Paulo quer dizer que devemos restringir todas as nossas habilidades e ações para a glória de Deus e nunca permitir que nada na nossa vida tenha um resultado mau. A ideia por trás de oferecer alguma coisa como um instrumento da injustiça poderia ser uma imagem militar, de oferecer nossas armas ao serviço de um tirano, ou talvez nossos serviços para um governante, ou ferramentas para um mestre artesão. A metáfora militar se enquadra melhor na linguagem e também nas imagens militares predominantes nos escritos de Paulo. Não somos mercenários espirituais, que usamos nossas armas para servir o mal. O governo do tirano foi quebrado na cruz e Satanás não pode nos arrastar para o seu exército, pois fomos libertos pelo poder maior. Aleluia! Glória a Deus. E quarto, renda cada área da sua vida a Deus. Verso 13b, a segunda parte. Esse é o lado positivo da recusa em usar sua vida para o serviço do mal, no início do verso 13. Ao invés disso, Paulo instrui: ofereçam a si mesmos a Deus, como instrumentos de justiça. Nos recusamos a ser arrastados para o exército de Satanás, mas nos voluntariamos para fazer parte dos exércitos celestiais. O título, Senhor dos Exércitos, 1 Samuel, capítulo 1, verso 3 e 11, 2 Reis, capítulo 19, verso 31, no Antigo Testamento, significa Senhor dos Exércitos Celestiais. E em Apocalipse 17, 14 e 19, 14, os santos se juntam aos exércitos na batalha final que findará a história. Estamos em uma guerra espiritual que determinará os contornos da eternidade. E como no capítulo 6 de Efésios, versos 10, capítulo 6 de Efésios, verso 10 a 8, isso aqui faltou, acho que é versos 10 a 18. Eu devo, na hora de digitar, devo ter cometido erro e não percebi, tá? Somos convocados por Deus para batalhar contra as forças espirituais do mal. Somos cidadãos do céu e pertencemos a Deus. Amém? E, finalmente, a conclusão disso, né? Conclusão: estamos debaixo da graça e não da lei. Verso 14.
Paulo conclui a sua argumentação apresentando mais uma razão para que nos ofereçamos não ao pecado, mas a Deus. É que o pecado não os dominará. Ele está expressando uma garantia, até mesmo uma promessa, e nem tanto uma ordem, apesar do verbo estar no imperativo. Por que não? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Verso 14. Este é o segredo supremo da libertação do pecado. Lei e graça são princípios opostos que refletem a antiga e a nova ordem de Adão e de Cristo. Estar debaixo da lei é aceitar a obrigação de guardá-la e assim incorrer em maldição ou condenação. Estar debaixo da graça é reconhecer a nossa dependência da obra de Cristo para a salvação e assim ser justificados ao invés de condenados. São livres para resistir com força e ousadia renovada ao poder usurpador do pecado. Assim, esta seção, Romanos 6, de 1 a 14, está encravada entre duas notáveis referências ao pecado e à graça. No primeiro verso, é indagado se a graça incentiva o pecador. No último verso 14, é dada a resposta. Pelo contrário, a graça desencoraja e até marginaliza o pecado. É a lei que provoca e aumenta o pecado. Romanos 5:20. A graça opõe-se a ele. A graça baseia-se na responsabilidade da santidade. Amém? Então é isso, meus irmãos. A graça opõe-se ao pecado e baseia-se na responsabilidade da santidade. Agora vocês são de Cristo. Agora vocês são de Deus. Eu acho que foi Deus que disse, né? Sede santo, porque eu sou santo. Amém? Espero que essa reflexão ajude vocês a compreender um pouco melhor essa parte da palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima.